hoje nós estamos na presença de um convidado ilustre, Dr. Carlos Adalto Virmont Vieira, companheiro de velhas lutas ecológicas de Alemanha. É verdade. Das waren gute Zeiten. Sehr gute Zeiten, ja, kann man nie vergessen. Also, nós temos hoje então esse convidado ilustre que vai nos auxiliar a orientar os nossos telespectadores, principalmente na área empresarial, na questão de algumas pendengas e algumas situações complicadas, complexas que estão acontecendo em Santa Catarina e também aqui em Joinville. É a questão dos resíduos, como sempre, resíduos industriais, resíduos da prestação de serviço. E isso tudo tem uma legislação que tem que ser atendida. Nós temos hoje um novo Código Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que já está em vigor. E não é só o empresário, o empreendedor que tem que prestar contas dos resíduos que ele gera, mas também o poder público tem que fazer seu programa de gestão integrada de resíduos. Tem que fazer a lição de casa, porque senão não ganha dinheiro de Brasília. Doutor Carlos Adalto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gert. O primeiro tema que eu gostaria de levantar é a questão da lei ordinária do ano passado, de 2012, de número 7287. Como você deve saber, você já deve ter tratado do assunto, é uma lei que disciplina a geração e a destinação final dos resíduos das indústrias e dos serviços de prestação de serviços. Pequenas quantidades ainda podem ser levadas para o aterro doméstico, como os resíduos dos escritórios, que é papel, matéria orgânica, que é quase que o resíduo de uma residência. Mas como são as famílias que pagam o aterro sanitário doméstico, e ele está muito rapidamente sendo entulhado, o município e os vereadores de Joinville criaram essa nova lei, encorajando os empreendedores acima de 120 litros, que é um saco preto de lixo, a destinarem esse resíduo para uma coleta privada, não custeada pelo contribuinte, e também uma coleta privada com destinação certificada, com rastreamento. Então eu gostaria que você fizesse alguns comentários de aconselhamento dos empresários, como é que uma lei deve ser atendida, com que rigor, e se é interessante que se faça um controle, porque hoje os órgãos ambientais estão sendo pressionados não só a nível estadual, mas também a nível de Conselho Nacional de Meio Ambiente. Quero dizer o seguinte, o que o empresário ele deve se conscientizar é que hoje há uma responsabilização específica pela produção do resíduo, né, seja ele sólido, líquido, etc., da pessoa jurídica que o produziu. Ou seja, já a Lei de Crimes Ambientais, ela estabeleceu que a empresa, se causar a poluição, ela é responsabilizada. Se deixar, transportar, armazenar, etc. e tal, resíduos ou produtos tóxicos sem o devido licenciamento, ela é responsabilizada. Mas também, se ela abandonar esses produtos tóxicos, ela é responsabilizada. Certo? Então, se criou, em primeiro plano, um arcabouço penal, criminal, para esse tipo de atitude que seria com relação aos resíduos tóxicos. E começou a nascer a necessidade de se estabelecer uma regulamentação de como o empresário deve proceder, então. Você não pode só, de um lado, penalizar ou ameaçar com a penalização, mas, de outro lado, você tem que criar toda uma legislação que coordene isso aí, que ordene isso aí. Normas, né? Normas, exatamente, que normatize isso aí. E é o que está sendo feito, né? Nós que residimos na Alemanha, nós conhecemos bem a Alemanha, a gente sabe que os alemães já há mais de 30 anos tratam o problema do Altlast com muita seriedade. Você se lembra, há 15 anos, 20 anos atrás, a BASF teve que retirar todo o solo e lavar e limpar todo o solo lá de um antigo aterro sanitário deles pela consequência do Altlast. E essa consciência agora veio para o Brasil e
essa lei ela não vai permitir que o poder público, com o dinheiro do contribuinte, arque com essa despesa que é em virtude de uma produção que gerou lucro. Exatamente. Para o setor privado. Então, ele vai fazer uma separação. Nós temos uma obrigação pública, certo? De dar uma destinação correta e final ao lixo residencial e até industrial ou de prestação de serviço dentro de um certo limite. Mas nós temos que ter uma destinação específica, profissionalizada e para essa empresa que ela financie essa destinação final e tornar isso aí um negócio, que é o que nós estamos vendo aqui. Você falou na Alemanha, eu morei em Hannover. Em Hannover eu tive a oportunidade de acompanhar o saneamento, a remediação do aeroporto de Hannover. O aeroporto sofreu deposição de óleos de motores, óleos usados, óleos de kárter, durante muitos anos. E o solo lá é arenoso. E o solo, então, ele absorveu, encharcou. E sobre o lençol freático se criou um verdadeiro lençol de petróleo. E aí a vizinhança começou a processar o aeroporto e o aeroporto teve que fazer o saneamento não só da área deles, mas também da área das vizinhanças e pagou muito caro por isso. Eu tenho todo esse processo, todo o encaminhamento, todos os quesitos que foram formulados pelas partes, muito interessante. Mas isso vai acontecer também, está acontecendo aqui em Joinville, no estado. Exatamente. Então essa lei ordinária 7287 é para que o nosso aterro sanitário seja aliviado, poupado, tem uma duração mais longa e que não é justo que o contribuinte das famílias pague pelo lixo gerado pelo setor industrial e pelo setor prestador de serviços e também que onde ele obteve lucro. Exatamente, então essa é uma lei que o programa que vai ter diversas oportunidades de passar também como educação ambiental para que o empreendedor tenha essa consciência e não seja penalizado logo mais adiante. Exatamente. O outro tema que eu gostaria de levantar é justamente sobre uma contaminação de óleos que ocorreu aqui na rua Francisco Gomes, na antiga Sofix. Ela é uma fábrica de parafuso e parafuso precisa muito óleo para as máquinas moldarem o parafuso, acertarem a temperatura do aço e assim por diante. E ficou muito óleo, a firma foi para falência e gerou então um passivo ambiental muito grande. E esse passivo ficou ao sol, os tambores cheios de óleo começaram a estourar, a vazar. Houve vandalismo também, como aconteceu em Florianópolis, a fábrica ficou fechada desde novembro e abriram-se os tambores por bandidagem. Certo. Agora eu perguntaria, a Fundema foi lá, foi avisada, ela fez a fiscalização, ela identificou o problema, ela tratou de já identificar alguns eventuais prestadores de serviço que vão sanear a área, mas ficou a parte jurídica e eu gostaria que você, através do nosso programa, desse um aconselhamento para os empresários que ainda têm passivos ambientais, que identifiquem ainda em tempo para que não sejam processados quando descobertos. Que se é uma figura jurídica, que você é professor no assunto, eu gostaria assim que você beneficiasse os telespectadores do Ecologia em Ação com esse tipo de procedimento. Quando há um passivo ambiental, nesse caso é uma empresa que faliu. Então hoje existe o que existe, é uma massa falida. Os antigos sócios e proprietários não têm mais poder de administração sobre essa massa falida. Essa massa falida está sob a supervisão e coordenação da justiça, é um juiz que coordena essa massa falida e vai nomear um síndico dessa massa falida. Infelizmente a justiça é demorada, o procedimento é lento, E o que ocorre? Ocorre sempre um grande período de abandono do passivo dessa empresa. Do patrimônio, Do patrimônio que existia dessa empresa. Nesse caso, nós estamos tratando de um resíduo tóxico que ficou lá armazenado de forma inadequada. Sem uso, novo? Novo, inclusive. Novo, não era contaminado. Não era contaminado, era novo, inclusive. Mas ficou lá armazenado de forma inadequada, porque não houve mais manutenção desse armazenamento e terminou vazando. Como proceder? Quem você vai responsabilizar? A massa falida, que já não tem dinheiro? Você vai aguardar o processo de habilitação de credores? Você vai aguardar? Você não pode fazer isso. A emergência? A emergência, exatamente. Então, o procedimento, a responsabilidade, ela vai de forma subsidiária para o poder público.
Que poder público? O municipal, o federal, o estadual, certo? Então, o STJ tem entendido que a responsabilidade é subsidiária do poder público responsável pela fiscalização desse acervo, desse patrimônio. Então, nesse caso, seria o Estado e o município, certo? Solidariamente. Né? Solidariamente. Por quê? Porque eles que concedem os alvarás e fiscalizam tanto o transporte como o depósito, etc. E tal. E o licenciamento ambiental, né? E posteriormente com o licenciamento ambiental. Mas eles fiscalizam a própria utilização, né? Então, cumpriria ao Estado tomar as atitudes emergenciais, fazer a limpeza, etc. e tal, e tentar posteriormente se ressarcir, né? Eventualmente da massa falida ou de quem for o responsável pelo que ocorreu. Ocorre que, havendo uma comprovação de negligência, de imprudência, de imperícia, havendo uma comprovação de dolo por parte de quem teve a responsabilidade de administração desse depósito, isso pode gerar uma ação regressiva do próprio Estado em desfavor dos empresários, por exemplo, dos antigos administradores da empresa, e com consequências gravíssimas, inclusive consequências criminais, né? Nós temos um exemplo assim que é bom para esclarecer para as pessoas, que é muito atual. Por que o Estado atendeu as vítimas daquela boate em Santa Maria? Né? Há uma responsabilidade, aparentemente, privada, né, dos proprietários da boate, que está sendo investigada. Mas não se poderia esperar que se definisse a questão da responsabilidade para o atendimento das vítimas. Então o Estado vem com o seu aparato e faz esse atendimento. Então é uma obrigação do Estado subsidiária. E na questão ambiental é a mesma coisa. Como o meio ambiente, ele a preservação dele, a manutenção, etc. e tal, ele é uma obrigação do Estado por força da Constituição, então o Estado não pode permitir que as consequências de um descaso, de uma negligência, de um acidente, se propaguem de maneira tal, né, sem agir, ficar omisso, por isso, evitando que ocorra, né, que os danos sejam ainda maiores. E nós temos um agravante aqui, nesse caso, dessa contaminação por óleo mineral, é que a proximidade do manguezal. Esse vazamento, a contaminação do solo que entrou pelas águas pluviais e atingiu o rio Itaú, é uma área de preservação que foi ocupada pela indústria. Tem mais esse agravante. E esse agravante, ele, então, logicamente, arremete também para a Justiça Federal. Né? Exatamente. Como o manguezal é uma propriedade da União Federal, então... As restingas, né? O próprio manguezal, né? Toda essa área que é atingida pela força das marés, né? Então, a União Federal também teria que ter uma participação ativa na remediação desses danos que ocorreram. Né? Ok. Nós vamos dar sequência ao nosso bate-papo, à nossa educação ambiental jurídica, aos nossos telespectadores, e no bloco seguinte. Até lá, aguarde aí. Continuando com o programa Ecologia em Ação, hoje com a presença do nosso convidado especial, Dr. Carlos Adalto Vilmon Vieira, advogado especializado na área ambiental, de jurisprudência ambiental. Ele está passando para os nossos telespectadores algumas orientações, alguns conhecimentos, algumas noções das responsabilidades empresariais em relação aos resíduos tóxicos, aos resíduos que contaminam o solo, aos resíduos perigosos, aos não inertes. E a responsabilidade, nesses casos, ela é bastante ampla, ela atinge não só o diretor, os engenheiros, os responsáveis técnicos, de acordo com os crimes ambientais contra a natureza. Mas esses detalhes eu vou deixar para o Dr. Carlos, que nós estávamos falando sobre a contaminação do solo e as consequências. Você tinha me dado uma ideia sobre o que está acontecendo no sul do estado com a mina de carvão, né? Na região de Criciúma é um ótimo exemplo, né? Você se verificou que havia uma grande contaminação do solo pela atividade mineradora, né? E o STJ, agora recentemente, condenou a União
a também proceder aos serviços de saneamento Sim. da área. Por que a União? Foi negligente. Porque ela foi negligente e ela era a responsável pela fiscalização. Como a atividade de mineração cumpre a União licenciar e fiscalizar, ela era responsável. E o STJ ele levantou um ponto muito interessante, Gert. Ele disse o seguinte: o Estado, a população, se beneficiou da atividade de mineração, porque essa atividade gerou energia, etc. e tal. Então existe agora uma contrapartida do Estado. O Estado também é responsável pelas consequências dessa atividade. Porque houve uma discussão, será que o contribuinte deveria ou não, de certa forma, arcar com esse ônus? E o STJ entendeu que sim, não isoladamente, mas de forma subsidiária. Então, a responsabilidade sempre em primeiro plano, e aí que é o alerta que a gente faz, é da pessoa jurídica e das pessoas físicas responsáveis pela administração dessa atividade, né? Certo? E subsidiariamente, se houver um caráter emergencial, se houver uma necessidade, então o Estado deve agir. E o cidadão, ele tem inclusive o poder de representar para os órgãos competentes, no sentido de forçar o Estado a agir, a fazer. Que é o caso, esse caso das minas em Criciúma, onde a União então foi instada, tá, pelo próprio Ministério Público a agir em prol da recuperação do meio ambiente. E o exemplo é o mesmo aqui da empresa Sofix, né? Onde nós teríamos então a obrigação subsidiária do município e do Estado em primeiro plano, né? Pela questão do licenciamento pela Fátima e pela Fundema, né? E não só a Fundema, CEINFRA, etc. e tal, porque há toda uma cadeia, o licenciamento não é só ambiental, né? Exatamente. É o licenciamento da atividade em si. Socioambiental. Né? Socioambiental. Então, é a atividade em si. Então, todos os órgãos estatais que foram responsáveis por licenciar e fiscalizar essa atividade, em decorrência, eles têm também uma responsabilidade solidária pelos eventuais danos que uma omissão na fiscalização terminou gerando. O próprio Habite-se, né? Exato. Concedido pelo uma CEINFRA, né? Exato. É responsável. Né? Exato. Mas nesse caso aí, eu acho que tanto a Fundema como a Fátima, como o próprio IBAMA, deveriam agir com mais brevidade, mais urgência, porque a contaminação continua, ela acontece a cada instante. E hoje nós estamos com a reserva de fauna aqui em andamento, nós estamos com a Baía da Babitonga sendo muito impactada, e eu acredito que as autoridades deveriam prestar bastante atenção nesse caso e mostrar agilidade com verbas excepcionais que existem, verbas de catástrofes, verbas de problemas ambientais, a fundo perdido, inclusive, que se use esse dinheiro. Né? A Defesa Civil pode ajudar também. Né? Que haja uma mobilização. Como você vê uma mobilização como houve lá em Santa Maria, voltando ao exemplo, né? Que é um negócio que chocou muitas pessoas, isso fez o Estado então se movimentar. Aqui não, esse aí é um dano silencioso, ele vai por baixo da terra, né? Só que a consequência é gigantesca. O programa aqui entrou em contato com o Dr. David e nós pedimos a ajuda dele, mandamos um documentário para ele. Para que o Dr. David também acompanhe, auxilie um pouco, tanto a municipalidade como o próprio Estado, no encaminhamento correto da questão. Né? Sem dúvida. E o Ministério Público Federal tem essa competência justamente porque são áreas da União que estão sendo atingidas. Exatamente. Né? E áreas de preservação ambiental previstas, né, como tanto na Constituição como na legislação federal. Eu teria mais um interessante assunto a tratar na área de resíduos, né, de óleos, que é o caso do ascarel. Né? Nós conhecemos o ascarel na Europa e naquele tempo a Europa estava limpando, se livrando do ascarel, né? Dos condensadores, dos transformadores. Né? E eu lembro que tinha uma firma na França, a TRED, ela centrou toda a Europa, ela limpou toda a Europa dos passivos de ascarel. Levaram 15 anos. Começaram em 81 e concluíram no final da década de 90. Mas o ascarel, que foi detonado de uma maneira trágica, lá na ilha de Florianópolis, perto dos manguezais, em terreno da Universidade Federal de Santa Catarina. E só depois de 30 dias
os diretores da Celesc tomam conhecimento, isso vem dizer que não houve fiscalização, não houve vigilância sobre um produto extremamente cancerígeno. Eu gostaria então que, como jurista e ambientalista nessa área, e você tem muito conhecimento na questão dos resíduos, que desse assim uma posição para os telespectadores, porque a palavra ascarel, né, é uma palavra nova para muita gente, né? Para muitos profissionais até da área da advocacia. Né? Sem dúvida. E isso vai gerar lá em Florianópolis muito serviço para os advogados, porque a contaminação por câncer desse ascarel, pela ingestão de crustáceos posterior, isso não acontece no dia seguinte. Não. Isso vai acontecer meses, anos depois. Né? E eu tenho certeza de que o direito ambiental, ele pode se debruçar sobre essa especialidade que certamente terão bastante serviços esses advogados. Não, sem dúvida, sem dúvida. O grande problema do ascarel é que ele já era proibido. Já era. Nós temos aí, se eu não me engano, desde 81. 81. Ele já é proibido no Brasil. Isso, no protocolo de Estocolmo foi estabelecido. O protocolo já foi estabelecido e o Brasil posteriormente então regulamentou isso. Então, a dúvida, Gert, como até nós havíamos conversado por e-mail, é como que um órgão, uma empresa, cujo controle acionário é do Estado, do poder público, certo? Né? Por atender uma necessidade pública, que é a produção de energia, como que uma empresa adquire esse produto que é proibido? Né? Exatamente. Então, quer dizer, ali começa a origem da aquisição desse produto. E aí começa todo o histórico de como esse produto foi utilizado, posteriormente armazenado, descartado. Né? Hoje ele está lá armazenado agora, eu estava em Florianópolis quando houve... caixas d'água. Caixas d'água. Sem contenção. Nada. Exige-se do empreendedor qualquer caixinha de água lá tem que ter uma contenção que corresponde ao volume, caso haja um vazamento, para que o meio ambiente não seja posto de gasolina tem um sistema de contenção caríssimo, eficiente, tem que ter. Como que lá não tem com um produto que é muito mais perigoso, né? Então eu acho que isso vai gerar uma consequência gigantesca. Isso aí, o que nós vimos até agora é só uma pontinha do iceberg que ainda vai aparecer atrás desse problema do ascarel. As indenizações econômicas, o impacto negativo sobre Florianópolis, uma ilha do turismo, badaladíssima na América Latina. Né? No meio da temporada você cria uma proibição de consumo de moluscos. Eu, como engenheiro, eu tenho pena dos engenheiros da Celesc. Não só deles, como da própria diretoria, né, das diretorias anteriores, porque nós temos ainda na Celesc mais de 300 transformadores com ascarel. E a Celesc ignorou totalmente o protocolo de Estocolmo e achou por bem, não, nós vamos desativar até 2025. Eu não estou mais vivo em 2025 e os caras estão brincando em serviço até 2025. Onde é que estão as autoridades? Onde é que está a responsabilidade desses profissionais? Será que assinam um RT por assinar como calígrafo? Eles vão penar pesadamente, porque eu acho que não vai ficar por menos, que também vai envolver muitas pessoas que vão morrer. Exato, vai contar até a consequência. E isso vai ser gravíssimo. Mas então esse exemplo nosso aqui do ascarel, ele não vai ficar por aqui. Ele está começando, como você disse. Agora, hoje eu falei com o coordenador da FEC, da Federação Estadual de Entidades Ambientalistas de Santa Catarina. O xará meu, o Gert Schinke, gaúcho, trabalhou lá com o Lutzenberg. Ele é o coordenador da FEC e está agitando. Então ele me pediu subsídio sobre o ascarel e eu passei para ele, já deu uma definição, uma declaração pública, já foi para a imprensa lá em Florianópolis, também deu uma declaração. E o que ele quer agora? Ele quer saber dos estoques da Celesc em Santa Catarina. Aonde é que está escondido esse ascarel que ele não foi desativado? Porque foi muito caro, é muito caro um processo de desativação. Você não pode incinerar, porque você vai gerar, se você não tiver uma central de incineração de 400 milhões de dólares, você vai gerar a dioxina de benzofuranos. E eles são piores do que o ascarel em si. Eles são mutagênicos. Então, doutor Carlos, eu vejo assim que os advogados têm assim
um espaço enorme foi criado para o direito ambiental. Não, sem dúvida. Eu acho que isso, até voltando àquela comparação com as minas que eu fiz no início, nós tivemos aí 20 anos, 30 anos de ações judiciais pelos danos provocados pela contaminação lá, pela atividade mineradora, e agora nós vamos ter aí, provavelmente em toda a região de Florianópolis, 20, 30 anos de ações judiciais de indenização pelos danos causados por uma irresponsabilidade. O nosso programa já terminou. Poxa, é rápido. Schluss. Schluss. E eu acho que nós temos aí pano para muita manga ainda. Sem dúvida. E eu acho que também o programa deve continuar nessa educação ambiental. Nós temos selecionado muito bem os nossos interlocutores, os nossos professores, que nós fazemos do programa uma escola, né, uma educação. Né? E queremos agradecer mais uma vez a sua presença. E o programa sempre está à sua disposição. Quando quiser chegar aqui, nos avisem. Quando tiver um tema assim inovador, palpitante, vamos transferir essas informações para os nossos telespectadores. Acho muito importante, parabéns pelo teu trabalho. E quem dera nós tivéssemos mais Gert Fischers em Santa Catarina. Ok, muito obrigado. Seria muito importante. Telespectadores, até o próximo programa Ecologia em Ação.